Mas, Pedro, desculpa, gente. Aproveitando o que você está falando, a gente falou bastante da iniciação científica. Eu queria saber por que você agora é o mestrando. Por que você decidiu seguir essa carreira acadêmica depois de não ter feito a iniciação científica, ao contrário do que a gente passou? Você agora decidiu fazer um mestrado. Qual foi o seu objetivo? A Bárbara já falou que, no caso dela, foi mais o interesse pelo tema, principalmente. E eu queria saber de você. Não, mas aí é meu caso pessoal, assim, também. Não sei se muitas pessoas seguem a minha ideia. A Babi, ela tinha a ideia de seguir... Babi. Ela tinha a ideia de seguir a carreira acadêmica já desde o princípio. Eu sempre tive vontade de fazer um mestrado. Vontade como objetivo de vida. Uhum. Mas, assim, eu sempre fui muito da prática, da aula mesmo, de judô e de trabalhar com atletas. Tanto que eu fiz a pós para melhorar o meu lado pessoal, o meu atendimento aos meus alunos. Sim. Eu fiz a minha pós voltada para trabalhar com a prática. Ali, eu comecei a me interessar pelo tema que eu estava pesquisando. Muito. Eu falei assim, caramba, eu quero continuar estudando isso, quero ver aonde isso vai chegar. Na pós, no caso. Na pós. Apesar de eu sempre ter vontade de fazer o mestrado, na pós eu falei assim, cara, eu quero continuar com isso. Além das outras questões, que tem... você ganha pontos para concurso, você aumenta o seu currículo, você tem outras oportunidades de trabalho também. Então, assim, uma coisa leva a outra. Acabei conhecendo o meu orientador, apresentei projeto, tudo mais, e vida que segue. Né? Interessante. Assim, que tem uma questão... surgiu para mim. Tem uma questão que a gente até tinha planejado de comentar sobre isso mais à frente, mas eu acho que fica pertinente falar pelo rumo que a conversa tomou. Nesse momento em que vocês estavam na iniciação científica, que eu passei também por ela, o plano de carreira chegou a passar pela cabeça de vocês em dar sequência nisso? Por exemplo, você na iniciação científica, vocês viraram e falaram assim, cara, vou seguir essa carreira porque pode me dar frutos daqui a 10 anos. Sim. Passou pela cabeça ou foi só pela ciência? Porque assim... Quando a gente está na faculdade, obviamente, todo mundo pensa em quanto que está ganhando daqui a 10 anos. Pô, gostaria de estar fazendo tal profissão, estar fazendo tal área, estar bem sucedido em tal local. Quando você está fazendo iniciação científica, você já está meio que delineando para uma carreira. Ou então, não, né? Ou você só está experimentando, assim como várias outras como várias outras. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você faz parte daquela linha de pensamento também a parte de sucesso profissional, financeira, né? De expectativa de carreira. Passou na cabeça de vocês, quando vocês decidiram optar pelo mestrado, optar pelo doutorado depois, falar, cara, é uma boa opção de carreira, eu vou seguir em frente porque eu acho que, né, tem condições de fazer sucesso nisso. Ou não? Ou foi por amor pela ciência, foi porque, né, outras opções de repente não foram tão legais e eu acabei ficando aqui? Não, no meu caso, inicialmente eu tinha um amor pela ciência, sim, mas sempre tive a minha visão estratégica, meu pé no chão. Eu sabia que esse amor pela ciência poderia se reverter. Eu preciso perguntar isso. Eu que sou. Poderia se reverter em algum momento, que seria um investimento que eu estaria fazendo na minha vida. Agora, saindo um pouco do pessoal, que eu acho legal a gente falar um pouco do que... essa busca pelo meio acadêmico pode nos dar de retorno, independente da minha escolha pessoal. Sim. Eu acho que quando a gente fala de fazer iniciação científica, de ir para a carreira acadêmica, a gente não necessariamente precisa falar de pessoas que vão escolher ser pesquisadores ou professores. Isso é um ponto do tema que eu acho legal a gente falar. Ir para a área acadêmica, fazer pesquisa, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Então, isso... Mesmo para a pessoa que quer atuar na prática, isso, atualmente, é um grande diferencial, principalmente para a nossa profissão. Então, a gente tem muitas pessoas formando. Hoje, a gente sabe que muito mais pessoas têm um diploma de graduação. Então, você pode muito bem fazer um mestrado e um doutorado no seu tempo, pensando em se manter atual, né, atualizado, e, principalmente, pensando em... ser um diferencial. A tal da formação continuada, né? Então, por exemplo, como eu disse, eu sempre continuei na minha prática, dava minhas aulinhas e tudo mais, e hoje eu faço consultoria. Então, se eu tivesse saído da prática, eu não conseguiria dar uma consultoria em que eu tivesse na prática. Eu estaria o quê? 10 anos sem... Eu não saberia o que é crossfit, eu não saberia o que era treinamento funcional, porque na faculdade a gente não teve isso. Além mais de uma todos crítica outros... ao currículo da universidade. Mas que não se atualiza, época... né? Mas não se atualiza, que eu digo. Mas na nossa época, crossfit ainda não existia. Não existia. Na nossa época estava começando a bombar o funcional. Isso, funcional já. Começando a bombar o funcional. Eu saí logo, durante o mestrado eu já fiz o curso de aperfeiçoamento em método Pilates. Então, assim, eu sempre estava ligada nisso, mas saindo do pessoal mais uma vez, mercado que eu acho que mesmo, né?
é só essa ideia, assim, quem não fez iniciação científica, mas quem já se graduou e quer vislumbrar, voltar para a área acadêmica, bate na porta de um laboratório que conheça o professor de interesse e faz um estágio probatório, sabe? E entende se aquele espaço ali é um espaço que você vê que você vai ter crescimento. Porque eu acho que a experiência do Pedro fala muito, sim. Existem espaços que você fala assim, muito legal, mas... Não é para mim. E aí... Acho que você tem que ser estratégico, você tem que seguir seu feeling. E, assim, não generalizar. A ciência... Existem laboratórios, professores, né? Então, assim, acho que, às vezes, a melhor coisa é sair dos espaços em que você não vê que você não vai ter crescimento. Sim. E acho que, nesse ponto, também, um pouco de autoconfiança, né? Sabe, assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quem eu sou, e, às vezes, a gente vai estar em situações que vão querer colocar a gente num lugar que a gente sabe que não é o nosso. Então, sai fora e busca outro laboratório, outro rumo, outros às vezes, colegas, né? Então, mas Sim. tem isso, sim, e a pesquisa é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, que a gente começa a entrar num nicho de muito cacique e pouco índio. Então, a gente tem que... eu acho que tem que saber lidar, sim, mas isso a gente vira safo nisso ao longo do tempo. É um lugar também onde o ego fala muito alto, né? Um dos muitos espaços. É né? mais um dos espaços que o ego fala muito alto também. Então... Quando eu fiz essa pergunta para você, Pedro, é porque eu já tinha escutado a sua resposta, e quando eu entrei no mestrado, minha motivação foi muito diferente da de vocês. Porque, assim, na verdade, eu sempre tive dúvida se eu estava no espaço correto quando eu fiz educação física, e continuei com essa dúvida depois que eu saí, procurei outros espaços, trabalhei com coisas que não tem nada a ver com a educação física, e quando eu decidi pelo mestrado, era única e exclusivamente, estrategicamente, para ganhar mais. Era uma opção de tentar somar ao meu currículo, fazendo com que eu ganhasse mais no futuro. Sim. É o objetivo. Mas era impressionante como isso incomodava quando eu estava com os meus pares dentro do mestrado, porque não é o normal. Você verbalizava isso? Não é normal, sempre verbalizei, eu sou sincero um pouco demais, mas assim, quando perguntava sempre por que vocês estão aqui nas primeiras aulas, a resposta é muito mais comum a sua. Estou aqui porque eu tenho um tema de muito interesse, e eu vim aqui porque eu amo. Eu acho que muitas das vezes nem era a resposta de verdade, sabe? Mas era aquela coisa que ia ser bem aceita. Eu vou mudar o mundo. Naquele papo da professorinha romantizada. Ai, mas eu sou um pouco romantizada. Você quando vai perguntar... Quero mudar o mundo. Tchauzinho assim. Vem cá, Pink. Ô, Pink, à noite quando você vai perguntar qual o plano dela, o que ela responde? A gente tá te sacaneando um pouco hoje, cara. Né? Deixa ele. O que ela responde à noite assim? Meu plano é dominar o mundo. É a mesma coisa que a gente estrategicamente escolhi a doutora pra dominar o mundo. É isso. Não, mas então, eu sempre falava isso, cara, e causava um estranhamento na hora, sabe? Era instantâneo. Mas comigo acabou acontecendo o contrário, porque eu entrei lá pra ganhar mais dinheiro, e não continuei no doutorado também, pelo mesmo porque eu... E não ganhou mais dinheiro. Não ganhei mais dinheiro. É exatamente esse ponto. Eu tive um ganho como profissional muito grande. Assim, eu entendo a educação de um jeito completamente diferente hoje, então entra muito no que você falou de, tipo, me tornei um profissional melhor. Porém, assim, efetivamente... valia muito mais a pena ter investido em outras áreas, em outras coisas, se o foco fosse dinheiro. Então, talvez isso possa ser uma dica para quem está interessado em continuar na parte acadêmica. Hoje em dia, no Brasil, é um tanto quanto desestimulante você continuar nessa área, porque se seu foco for renda, existem outros meios muito mais simples e com renda muito maior. Olha só, uma das opções, acho que até um negócio que a gente também queria falar, o mestrado profissional. Ele também tem uma carga horária bem reduzida, não é? E acho que ele é focado para pessoas que já estão atuando na área, ou não? Ou tem alguma outra especificidade do mestrado profissional? Não, então, eu acredito, um comentário sobre o que o Diego falou, eu acredito, Diego, que assim, se você não tinha interesse em seguir a carreira acadêmica, para mim é super natural você ter chegado ao final do seu mestrado e concluir que você não queria fazer um doutorado. Por quê? Porque só faz um doutorado quem quer seguir carreira acadêmica, quem quer ser professor, pesquisador. Pelo menos no Brasil, a carreira de pesquisador, de forma mais generalista, está associada ao de professor, embora a gente saiba que a Fiocruz, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ou seja, algumas instituições via Ministério da Saúde, existem a profissão pesquisador. Mas no Brasil, de modo geral, é o famoso professor pesquisador. Mas, então, para mim, é natural escutar você dizendo que se você, até o momento, não tinha muito certo que você queria seguir a carreira acadêmica, você terminou o mestrado
e não seguiu para o doutorado. Então, isso para mim é um pouco natural de pensar assim. E também, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre o que é ganhar dinheiro. Porque numa sociedade em que a gente está vivendo, com um número de desemprego muito grande, você ser um diferencial para você continuar com o emprego que você tem, talvez isso ganhar dinheiro pode ser também numa pode não crise, ser uma coisa tão palpável, né? não deixar de você não está perdendo mais. Sim, numa concordo. crise em que vários profissionais foram demitidos, talvez o que tem um mestrado e que tenha uma consciência de mundo mais atualizada, vai ficar ali naquele emprego. Tudo bem, você não ganhou mais do que você gostaria, mas você conseguiu ficar num espaço em que você vai ter algum crescimento ali. Não, né? concordo. E isso até de forma não palpável, porque assim, por mais que, por exemplo, nos locais que eu trabalho, por exemplo, se não soubessem que eu tenho mestrado e estejam decidindo por me manter lá por outros motivos, mesmo assim, o que eu sou de profissional hoje em dia é também formado pelo mestrado. Então talvez não seja uma coisa palpável, tipo assim, estou te mantendo porque você tem mestrado e o outro não, mas acaba sendo indiretamente, né? Porque o profissional que eu sou hoje é também formado por aquilo. Concordo completamente com você. Acho que nós também, a gente precisa fazer um trabalho de autovalorização mesmo, Sim. né? Porque às vezes você tá achando que não serviu para nada o seu mestrado e pelo contrário, é que como você fez, você nem sabe o que aconteceria se você não tivesse feito. Concordo. Em que lugar verdade. você está, que caminho que você teria Isso é escolhido. até filosófico esse Perfeito. pensamento. né? Tô com vontade de dar um abraço Tem agora. algumas coisas, tem algumas questões também que são o seguinte. O cara que termina o mestrado, termina o doutorado, ele tem que abaixar a cabeça, abaixar o que ele imaginava como o ideal financeiro para entrar no lugar. Tem muito lugar também que demite a pessoa porque ele teria que ganhar mais. E eles precisam ter uma folha salarial mínima, máxima, na verdade, e aquele funcionário ali, por ter um mestrado e um doutorado, ele não vai caber naquela E instituição. nós já falamos sobre isso também. Já falando sobre isso. E tem muita questão, o cara faz um doutorado, pensa em ser o professor universitário. E muita universidade particular, ele tem aquele ali, a gente precisa de tantos doutores. A partir disso, a gente precisa de mestres. E até especialistas entram porque eles têm a folha salarial deles. Né?